Obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência, renovando a nossa amizade agora na segunda hora do programa Temática, né, sua revista no rádio, que acontece é assunto. Eu vou trazer a partir de agora, né, e convidando as pessoas, mais um assunto cultural. Digo mais um, porque hoje na terça-feira a gente escolheu assim temas a dedo. A gente poderia pensar 1990 e 50 e mais 200 assuntos todos os dias na área de cultura, porque o Rio Grande do Sul, o Brasil, Caxias do Sul, a Serra produz muitos temas culturais relevantes, né? Mas entre eles tem alguns assim que eles são chaves que viram, sabe? Chaves que viram. Então, nesse sentido, nós escolhemos dois hoje, entre vários assuntos que poderiam estar aqui. Um deles nós já colocamos no ar, já está lá no site, que é o documentário feito aqui pela Spaghetti Filmes com o Lissandro Stalivieri, que é caxiense aqui da Gema, né? Ele, junto com sua equipe, produziu um documentário com base no Seival. Seival é o navio, não, nem era navio, né? O nome é Lanchão. Lanchão de Guerra de Giuseppe Garibaldi, né? Que está aí para contar a história. A partir das enchentes de 2024, estes aparelhos históricos ficaram colocados também numa situação de risco. E não é só o aparelho histórico. Muitas vezes os próprios lagos, rios, afluentes, essa questão hídrica brasileira que a gente desconhece, embora tenha aprendido na escola, a gente parece que não faltou essa aula, né? E aí ele fez todo um apanhado histórico sobre isso, que virou um documentário resgatando as paisagens, né, hídricas, as paisagens naturais do Rio Grande do Sul. Esse documentário teve um lançamento internacional na Itália com grande repercussão, e o primeiro lançamento oficial no Brasil vai acontecer segunda-feira que vem, na Universidade de Caxias do Sul, 19 horas, aberto e gratuito para todas as pessoas. Então, o primeiro tema tá ali. E o segundo, o meu convidado já está aqui no estúdio, é sempre uma alegria receber o Volney Canônica. Oi, Volney, bom dia. Oi, Beverly, eu que fico feliz, estava com saudade de vir aqui, fico feliz de estar aqui, né, e conversando com todos, com a sua audiência que é enorme, né? Bacana. Eu sempre gosto de contar histórias, porque afinal de contas um jornalista, na verdade, é Ele sempre é um um grande contador. contador de histórias, né. E eu gosto de contar, resgatar essa história, porque as pessoas por vezes, Volney, te olham, né, e diz: "Nossa, o Volney é um embaixador da leitura no mundo, não é só aqui no Brasil, um articulador, que trabalha com o Instituto de Leitura Quindim, fundou aqui junto com o Roger em Caxias do Sul, né, a base do Quindim é em Caxias do Sul, e é dali que muitas entrevistas saem, mas, ele não foi sempre diretor do Instituto de Leitura Quindim, hoje escritor também, né. Isso, O Volney, eu lembro de ti, Volney, olha que loucura, do teatro. mas Eu é. lembro de ti no teatro, né, fazendo peripécias, depois trabalhando com o Pepel, né, ajudou a criar o Isso, Pepel aqui em Caxias do uhum, Sul, perfeito. nas feiras do livro, te lembro de ti lá todo animado, às vezes até meio fantasiado, assim, porque não literalmente vestia a camiseta dos projetos, depois no Ministério da Cultura, né. Então teve Isso. toda uma caminhada para chegar aqui, e chegar aqui fazendo coisas impressionantes. Então antes da gente falar do Festival Internacional de leitura do Quindim, que vai acontecer já nos próximos dias, você poderia só fazer um briefingzinho, assim, de como nasce o instituto a partir dessa tua trajetória? Então, claro, Beverly, nossa, a gente se conhece há muito tempo e, bom, na verdade, o instituto, a minha primeira biblioteca, tem a ver com o ferro velho do meu pai, né, onde eu roubava os livros do ferro velho do meu pai. Inclusive, esse ano que vem, né, essa história, desde essa minha trajetória do ferro velho do meu pai até o Instituto Quindim, vai ser contado na Avenida Sinimbu pela Escola de Samba Nação Verde e Branco. Então, sou tema enredo da escola de Que samba aqui de emoção, hein? Caxias. É a maior homenagem que eu poderia receber, Beverly. Maior homenagem, estou muito emocionado ainda. E, e aí, então, essa foi minha primeira biblioteca. E, na verdade, sempre tive um apreço pelo objeto livro, pela leitura, né? E aí, passei por diferentes lugares, como você me falou, mas em 2009, quando eu coordenava um dos maiores programas de leitura do Brasil, do Instituto CIA, eu fui para Colômbia, para Bogotá, em Medellín, com professores, a gente levava para o intercâmbio e lá eu conheço um espaço, uma escola infantil, onde a leitura permeia tudo na escola. E tinha os pais contando histórias para os filhos dos outros, que se chama Espanta-Pájaros, da Yolanda Reis, que a gente já chegou a trazer para a Feira do Livro aqui de Caxias do Sul. E aí eu disse, tá aí, eu quero montar um projeto que seja assim. Sabia que não era uma escola,
né, mas um projeto que envolvesse tudo que eu mexo na área, né. A biblioteca para mim é um lugar mais importante, dentro de uma sociedade, né, porque ela detém o conhecimento, né, ela guarda, é guardiã do conhecimento, mas ela também é o espaço para explorar esse conhecimento, né, para ampliar esse conhecimento e é se a gente pensar numa prateleira, mesmo as nossas de casa, tem diferentes temas, tem diferentes assuntos, diferentes linguagens, ou seja, mostra, né, que a sociedade é tão plural, tão diversa, e essas linguagens juntas, dialogando, é que constrói, então, uma sociedade mais igualitária. E é para isso que eu trabalho, para construir uma sociedade mais igualitária. O Volney, nessa parceria com o Roger, né, eles tiveram essa ideia tão bacana de ter um espaço físico, né, para plasmar essas ideias todas. E a gente já sabe, né, que também nessa trajetória do Roger, eh, que circulava já como autor, né, em feiras, em eventos internacionais, já tinha um reconhecimento, inclusive internacional, né, na literatura, em especial na literatura infantil. E essa circulação internacional, com premiações também, suponho, agora estou te perguntando, Aham. deva ter aberto, assim, a mente, os horizontes sobre possibilidades que também fazem parte daquele DNA do Quindim, né? É, é muito interessante, né, eu digo que o meu chefe, que é o Quindim, esse mascote que é o rinoceronte, já me possibilitou viajar para 35 países, ou seja, muitos eventos literários, né, e em que a gente vai aprendendo, vai ampliando, vai vendo o que se está discutindo no mundo sobre, né, a literatura para as infâncias, que daí inclui desde a criança até o adulto. E, por exemplo, só para dar um spoiler, a gente vai ter uma exposição, né, no festival, que é uma exposição do prêmio da AELIST, que é a Associação Nacional de Escritores e Ilustradores. Tem 5 finalistas na categoria ilustração, e as crianças que forem das escolas ou forem com seus pais vão votar, vão escolher o melhor livro, a melhor ilustração de livro nesse prêmio, que isso eu vi em Bratislava, né, na Bienal de Ilustração em Bratislava, que tinha o júri técnico, mas também tinha o prêmio do júri infantil. Então a gente trouxe para cá, ou seja, esse se deslocar, ir para outro lugar, faz com que desloque o pensamento também, né. Que bacana demais. Gente, agora a gente vai focar bastante aqui no Festival Internacional, de Leitura do Quindim, porque já é na próxima semana, né, Vão, a gente já começa com as atividades, final de Não, semana. começa amanhã, dia Eu tô 12. perdida, é verdade, dia 12. Tô perdida. Tu vê como a gente pensa, né, eu pensei Sim. que a gente já estava com uma semana de espaço, não, já é dia 12, isso Não, aí. eu queria essa uma semana de espaço. Pra, né, pra se organizar. É de dia 12 a 23 de agosto, tá Isso. correto. Vai ser com algumas atividades centrais aqui no onde também é sede do Quindim, né, que é o espaço do centro, comercial Világio, aqui em Caxias do Sul, mas também descentralizado em algumas outras regiões. Conta pra gente como é que é a estrutura do festival e como deverá ser essa programação. Tá. Então, o festival, que a gente está na terceira edição, ele cresceu muito, né? A segunda edição a gente já fez no shopping, ali no Világio. Então, essa terceira edição, além de ela se torna internacional, então nós temos convidados internacionais, pessoas que são referências no seu país e internacionalmente, né? Mais ligada à área da literatura para as infâncias. A gente também pensou um outro projeto, porque a gente sabe da dificuldade da população ir até o shopping, né. O shopping é onde no mês passa mais de 600.000 pessoas, ou seja, uma cidade passa no shopping, né. Mas aí a gente disse assim: "Nem todo mundo que, precisa ter acesso ao livro, vai conseguir ir". Então a gente cria o primeiro festival do Leitor Quindim em territórios. O Instituto Quindim sempre fez projetos pensando em, a cidade como um todo, né, os bairros, as periferias, principalmente onde não tem tanto acesso de cultura. Então a gente vai levar alguns desses artistas que vêm para o festival para diferentes espaços, né, como a Lar da Velhice, a Cozinha Solidária, a Casa das Etnias, o Terreiro de Umbanda, então assim, N lugares, Casa Fluência Hip Hop,
que vai, então, possibilitar espraiar, né? A gente tem dito que a gente quer dominar a cidade por 12 dias com a leitura. E grande parte desse festival acontece, então, ali no shopping, né? Onde é a sede do Instituto Quindim, que também cresceu de estrutura, a gente tem um palco a mais. O ano passado a gente quem a gente homenageia fica para sempre, não tem homenagear, é igual o tema do encontro nos faz existir é para sempre, nós não vamos mudar tema de festival, não. Então a gente tem o palco José Clemente Pozenato, a tenda de contação de histórias Marina Colassante, o espaço de ilustração Ziraldo, que foram os homenageados do ano passado. E esse ano a gente abre um novo palco, que o nosso grande homenageado, alguém que adotou Caxias, que é do Rio de Janeiro, que era uma figura muito importante, eu sempre dizer que ele era o arauto da cultura, que é o Zé do Rio, né? José Muito justo. é, que é um palco hiperdemocrático, então todo mundo que quis se inscrever no festival, porque geralmente festival a gente faz curadoria, né, convida, a gente fez isso, mas deixou esse palco para todo mundo que quisesse se inscrever. Então o Zé dizia que todo mundo tinha direito a se expressar, né? Então esse é o palco Zé do Rio. E também a gente fez um outro projeto, Beverly, que a gente viu das dificuldades das escolas virem, que é o Caravana de Leitores Quindim. Então, as escolas recebem os livros, trabalham antecipadamente e tem o transporte, o ônibus e vêm para o festival para bater papo com esses escritores que elas trabalharam, né? S- Sensacional. Olha, são mais de 160 artistas e mais de 170 atividades em 12 dias. Deixa eu passar aqui, depois, gente, essa informação completa também vai estar no site. Para quem quiser seguir o Quindim nas redes sociais, é bem bacana porque quem segue vai verificando aquilo que tem no dia na própria timeline, né? Vai Isso. recebendo. Então, quer deixar aqui já o arroba do Quindim? Claro, é arroba Instituto de Leitura Quindim. Bem fácil, bem fácil. Você já coloca Instituto de Leitura, já Já vem, vai né? aparecer. Já aparece, é bem interessante. Volney, sobre essa questão, eu sei que tem grandes nomes que foram convidados justamente por essa conexão que a gente fez lá no início, contando um pouquinho a história do Volney, do Roger, que são os grandes fundadores, né, do Instituto de Leitura Quindim. Existia já conexões feitas. E essas Aham. conexões, gente, trouxeram a possibilidade de muitos grandes nomes estarem aqui. Eu não me arrisco a dizer esse ou aquele, eu vou deixar o Volney falar, mas eu sei que vocês conseguiram trazer Socorro Acioli para essa iniciativa aqui. Você poderia contar um pouquinho quem ela Claro. é? Não, a Socorro Racioli hoje é a atual escritora, assim, contemporânea, mais badalada e ela é muito importante. Inclusive a Socorro também, ela é tema do Unidos da Tijuca, né? O livro dela, Cabeça de Santo, vai ser tema da Escola do Rio de Janeiro, né? Do Carnaval. Ela tem mais ou menos umas 20 obras que eu lembro, mais talvez Ela 20, tem umas 20 bastante obras obras. infantis. Eu conheço a Socorro Racioli desde o primeiro livro infantil. Quando ela me ligou e disse, Volney, tu acha que eu devo escrever no Prêmio Jabuti? Então eu tenho uma relação com a Socorro de já ter dormido na casa dela, nós dois éramos fãs de Marina Colassante, então, só que ela tá com uma agenda muito, vou contar uma curiosidade, ela tá com uma agenda muito grande, né? Hoje realmente ela foi a autora mais vendida na Flip, né? Passou Walter Hugo Mãe, que é um nome muito importante, que a gente também tentou trazer, não deu para ser esse ano, mas quem sabe ano que Nossa, vem. sensacional. É, e, e aí eu mandei mensagem para Socorro para chamá-la para o festival e ela não me respondeu. Mas a gente nos encontramos na Flip. E eu tinha uma mesa, eu estava fazendo uma mesa e a mesa seguinte era dela. Eu olhei para ela e disse: Socorro. Ela me olhou, botou a mão na cabeça. Ela não te respondi tuas mensagens. Eu disse: Não, respondeu. Socorro. Agora eu que vou dizer: Socorro. Aí ela disse: Peraí. Chamou a assessora, a Beatriz, e disse assim: vê aqui, pega esse contato, resolve aqui com ele, vê a agenda que eu vou, né? Por eu acho que a literatura me deu grandes amizades, e eu acho que o que é mais interessante, porque às vezes se você é amigo, né, e tudo, eh,
os artistas reconhecem o trabalho diário do Instituto de Leitura Quindim. Eles sabem do trabalho forte no Brasil, internacionalmente, né, representando eles. Então, eu acho que eles têm o maior carinho e apreço, né? Vai vir, tá vindo Márcia Tiburi, Jefferson Tenório, Marcelino Freire, que é outra figura muito incrível, João Carrascosa, que eu tenho uma amizade grande, conheci na Flip e a gente se tornou amigo para sempre, né? Flávia Lins e Silva é a escritora do Pilar, Pilar na Amazônia, que estava no cinema agora, ou dos Detetives do Prédio Azul, e a gente, eu e a Flávia, temos, a gente disse que nós somos companheiros de baile, que a gente adora dançar. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, acho que Caxias, esse festival, Beverly, o que a gente quer consagrar esse festival como um dos maiores festivais no Rio Grande do Sul e no Brasil, fazer esse deslocamento, né, que tudo acontece muito no eixo Rio-São Paulo, essa foi sempre o meu desejo quando eu construí o Instituto de Quindim e Caxias, né, e não no Rio de Janeiro, que eu moro um pouco no Rio de Janeiro, moro um pouco em Brasília, construí em Caxias, que é a minha cidade natal, porque eu queria fazer esse deslocamento, sair do eixo Rio, São Paulo e Minas, para trazer aqui para o Sul, né, e eu acho que o Festival do Leitor Quindim está se consagrando como um dos grandes festivais. Gente, é uma baita oportunidade. Muitas pessoas devem ter se perguntado: "Nossa, deve custar os olhos da cara para assistir, para participar". Deve custar, né, Volney? Custa talvez a gasolina para ir até lá ou a passagem de ônibus, porque o evento é todo gratuito, né? E é um evento também que a gente está trazendo convidados de fora, né? Como eu disse, internacionalmente. Então tá vindo da Colômbia, do Equador, do Chile e do Irã, né, Sensacional. pessoas, assim, que são incríveis e que vão estar ali pertinho, com livros já publicados no Brasil, né, então eu acho que, tem além disso, a gente tem um seminário de formação para professores na Unicesumar, nos dias 17 e 18 à noite, com mesas, assim, fantásticas, fantásticas, trabalhando todas essas temáticas importantes, né, na educação, na literatura, como desde decolonização, né, a questão da literatura negra, afrodescendente, literatura indígena, eh, esses temas mais difíceis, né, que são, temas mais fraturantes que a gente chama, né, como o próprio bullying, a morte, essas questões de como trabalhar isso na literatura, a ilustração. Então, assim, é imperdível. Eu acho que é um grande presente para a cidade. Não há dúvida, não há dúvida disso. Eu brinquei, né, que custa os olhos da cara, porque sei que não custa nada, né, gente, mas esse não custa nada, por vezes, faz a gente também achar que não tem valor, né, então não é sobre isso. É a gente se apropriar dessas oportunidades que a cidade oferece, porque, quando custa eu vou dar um exemplo da academia, né, quando custa a Aham. gente diz assim: "Ah, mesmo pagando, às vezes a gente não vai, porque nós não temos uma cultura interna como brasileiro de aproveitar essas oportunidades". Então, independente, mesmo que tivesse um valor de ingresso, não tem, a gente deveria se apropriar, né. Coloca na sua agenda, organiza grupos com os teus colegas de universidade, com os teus colegas de escola, com os teus professores, fale com diretores, né, conversa com papai, mamãe, vovô, vovó, sempre tem alguém que pode te levar, que pode ir junto contigo, porque se a gente não se organizar, Vone, acaba que chega no dia a gente também não vai, É né. verdade. Então se organizar, de 12 a 23 de agosto. Na verdade, Volney, a gente fala, né, o Festival Internacional, de Leitura do Quindim, ele é um grande festival com 3 ramificações diferentes, Isso. né, com 3 braços estendidos diferentes. Um deles, então, é o próprio festival, depois tem o Festival Territórios e a Caravana de Leitura. Cada um tem um jeito de fazer com que esses públicos sejam atingidos pela proposta do festival. É isso, né? É isso, perfeito. Opa, vou te contratar para explicar que você Muito é bom. isso mesmo. Aliás, gente, eu também vou estar lá nesses alguns Isso. destes dias, né, porque o festival a gente falou de muitos nomes nacionais e internacionais que são referências na literatura, formação, de instrumentalização para escrita, convivência. Volney, olha o oásis que é tu teres com quem conversar sobre o que tu lê, Isso. o que tu viu, o que tu assistiu, um livro que virou um filme. Não tem
tem como, né, o próprio Walter Ugumã que você falou, né, conseguiu alguém, né, conseguiu fazer uma produção audiovisual de um livro dele que eu li, e disse: "Não, não é possível que alguém consiga transportar a Aham. ideia do livro", que é O Filho de Mil Homens, né, que fez um sucesso enorme o ano passado lá na Netflix, e tá aí, só que muitas pessoas assistiram e não tem com quem conversar. É Ô, verdade. vamos conversar, então ter pessoas com quem conversar sobre isso e também o festival trouxe figuras da própria É. cidade para as mediações, né. Sobre essa conversa, o tema do nosso festival é "O encontro nos faz existir", né. Quando a gente chegou nesse tema, por isso que eu disse: "A gente nunca vai mudar", porque é justamente isso, é o encontro com os outros para conversar, para debater, é o encontro com você mesmo quando abre um livro, né, com os seus pensamentos, é o encontro dos personagens. Então, é muito importante que a gente saiba que esse é um espaço, né, para que todo mundo possa fazer essa catarse, esse encontro, né. Tem aquela frase antiga, né, da filosofia que diz: "Penso, logo existo. Isso. Me encontro, logo existo", né, no encontro. Achei bem bacana É. essa atualização. E a gente isso, trouxe muitos pratas da casa, né, muitas, porque, como você disse, Caxias produz muito. E o fato de a gente também, colocar no festival, ao lado desses artistas que já são consagrados nacionalmente e até internacionalmente, faz com que a troca entre eles seja importante, não é, os nossos artistas locais, mas também coloca eles no mesmo patamar, do ao lado. Então, assim, né, Adriana Antunes, Alessandra Heck, Maia Falques, Pedro Natália Guerra, Polesso Natália Borges. Polesso, Júlia Uhum. Dantas. Então, assim, inúmeros. Como eu disse para você, são mais de 160, né. Thiago Marcon, assim, é muito bacana a gente poder reunir os amigos. Nossa, e gente que faz muito bem, faz uma literatura de alta qualidade, muitos desses são também premiados, né, são patronos ou patronas de feira do Isso. livro, vale muito a pena. Gente, uma coisa bacana que eu achei, Volney, queria te aproveitar mais um segundinho aqui, eu sei que o Volney hoje tá na corrida da É organização, véspera. já vou liberar ele, mas, Volney, obviamente fazer em agosto, né, essa atividade é quase que um abre, assim, uma abertura também das possibilidades que vem depois com a feira do livro, né, Isso, então é uma costura da cidade promovendo a leitura, né. isso. É que, na verdade, a gente tinha que ficar falando sobre leitura o ano todo, teria que ter cada mês um festival, né, acho que isso é muito importante. A gente fala que esses eventos criam um valor simbólico, né, para a leitura, porque daí todo mundo vai estar comentando, falando, comprando, e então, isso, o nosso maior evento da cidade, né, nosso mais importante evento da cidade, né, que tem, assim, uma longa história, e qual eu faço parte e me orgulho muito, é a Feira do Livro da cidade, né. Então é importante que a gente comece esquentando os tamborins para a feira, né, e a feira vai ali em outubro, então a gente vai ter essa feira que é muito importante, que também está no coração da cidade, na praça, lugar democrático, né, onde tudo tem que acontecer. E tá no DNA do próprio Volney, né, Tá que no meu ajudou DNA. ajudou a criar uma série de programas bem legais voltados e vinculados à Feira do Livro. Gente, essa atividade, né, que se divide, ela é uma atividade que se, transmuta em 3, né, como a gente já Uhum. explicou. Ele tem aqui, obviamente, né, apoio através de lei de incentivo à cultura de Caxias do Sul, mas também tem o apoio cultural do Instituto Elisabetta Randon e do Shopping Village de Caxias. É importante dizer isso, porque dá a impressão de que como não tem custo, que é fácil fazer. Gente, eu fico É. só pensando na logística, né, de passagem aérea, de Nossa. translado, de alimentação, de hospedagem para essa galera que vem de fora aqui. É muito importante isso, Beverly, até no momento que Caxias está passando por uma dificuldade, inclusive da lei de incentivo, né? Então, o Caravana dos Leitores Quindim, né, que é essa realização do Instituto, junto com a Prefeitura, junto com a Lei de Incentivo à Cultura, né, da Secretaria da Cultura, e tem esse apoio cultural da Instituto Elisabetta Randon e do Világio Caxias, mas os outros dois festivais, né, o terceiro festival, então, ele é com recurso do governo federal, por meio de emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa, e o Festival Territórios também é um recurso do governo federal, né, por meio de uma emenda parlamentar da deputada Daiane Santos.
Então, são recursos que a gente públicos, que a gente gere com a maior responsabilidade para entregar para a sociedade, né? E não é, e por isso que a gente não faz nada pequeno, elitista, é para todos, porque todo mundo tem direito à cultura. Perfeito. Gente, esse conteúdo completo com, enfim, né, as pessoas convidadas, as mesas, as rodas de conversa, os pontos onde vão acontecer, que é tudo gratuito, tudo aberto ao público, tá lá no site entoaradio.com.br, mas também, volto a dizer, né, para quem quiser acessar aí nas redes sociais, eu sugiro até que se você está escutando, já vai lá no Instagram, já segue agora, que é para facilitar você saber: "Ô, pô, ô, liberei, tenho hoje, sei lá, um pedaço da tarde livre, tenho um pedaço da noite livre, dá uma olhadinha, opa, cabe dar uma passeadinha aqui, levar pessoas, né, e é para todos os públicos, para todas as Programação idades, para todas as famílias, para levem toda, as né. crianças que têm tenda de contação de história o tempo todo, oficinas, vai ter muita coisa, é para todo mundo. É, isso é para crianças, da criança até o vovô, né. Isso. É bem bacana. Vonei, quero te agradecer muito a presença aqui, te liberar pra agenda louca que tu deves ter. Muito obrigada, viu. Eu que agradeço, obrigado e aguardo todo mundo no festival. Gente, eu vou ficando por aqui nesse conteúdo, ele fica armazenado